Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca da Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre a minissérie The Offer, que está disponível no Paramount Plus e, na minha opinião, é uma das gratas surpresas de 2022. Essa produção vai retratar a história dos bastidores do filme O Poderoso Chefão, desde a concepção da ideia até as indicações às premiações. Talvez o fato de você não gostar do filme possa ser um pequeno empecilho, mas não permita que isso aconteça e dê uma chance para conhecer essa trama que ganha um bom desenvolvimento, com exageros dramáticos e um elenco formidável que dá vida aos rostos por trás de um dos maiores sucessos do estúdio Paramount. Então eu vou te dar alguns motivos para você dar o play em The Offer. Então, se você quer saber mais sobre essa série, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui para mim, porque é muito importante eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir essa série e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. O motivo para você assistir é a história, e The Offer vai retratar aí os bastidores a partir das experiências do produtor e ganhador do Oscar, Albert Rudd, e a sua concepção e criação do filme O Poderoso Chefão. Ao todo são 10 episódios, sendo que o primeiro tem por volta de 1h20 e o restante tem em torno de 1 hora de duração, um pouquinho menos. Eu sei que a duração assusta um pouco, mas não se deixe levar por isso, porque a trama flui muitíssimo bem, tem um bom ritmo e deixa aquele gostinho curioso para saber o que vai acontecer. Sendo assim, a história é toda desenvolvida pela perspectiva e as experiências vividas pelo produtor Rudd, que junto com o executivo e chefe de produção Robert Evans, o chefão ali, um dos chefões da Paramount, se preparam para a produção do filme e se esforçam ao máximo para driblar todos os problemas enfrentados durante esse processo. E olha que foram vários problemas. E com a ajuda da sua assistente, parceira e amiga Beth McCarthy, o Albert ele consegue juntar as peças do que eventualmente se tornaria uma das maiores produções do cinema norte-americano. Porém, um dos principais problemas enfrentados durante esse processo foi o impasse causado por algumas famílias aí do crime organizado. E aqui a gente conhece o Joey Colombo, que é um dos chefões da máfia de Nova York, que fica super incomodado com a trama da família Corleone, ao ponto de querer dar o fim na produção do filme e também até ameaçar os próprios produtores. E mesmo correndo um grande risco, o Albert se negou a interromper o grande projeto da sua vida. Eu só quero deixar claro para vocês que nesse vídeo eu vou falar estritamente sobre a série, o que eu achei da história, dos personagens. Não vou ficar fazendo comparações entre a ficção e a vida real, tipo, se a série retratou exatamente o que aconteceu na vida real ou não. Eu vou pontuar algumas coisas, mas eu não vou ficar fazendo essa comparação o tempo todo, beleza? O meu foco aqui é a série. E o outro motivo para você assistir a série, obviamente, é o por trás das câmeras, e o principal propósito aqui dessa minissérie é retratar com detalhes o processo de criação, as filmagens e a pós-produção do primeiro filme da trilogia O Poderoso Chefão, não exatamente as cenas do Long Sea, mas a série não vai desconsiderar os momentos icônicos do filme. Então, por exemplo, a série ela vai te explicar como foi feita a cena da cabeça de cavalo na cama, que é uma das cenas icônicas desse filme. Sendo assim, a trama ela aborda várias coisas ali no início, desde o momento em que o Rudd larga sua antiga profissão e consegue seu primeiro trabalho produzindo uma série de televisão. E logo em seguida ele é contratado pelo Robert Evans para ser o produtor de filmes da Paramount. Assistindo esse primeiro episódio, parece que tudo é fácil, e de fato é, por uma vez que a série ela entrega conveniências que ajudam a facilitar várias coisas aqui e também a engatar com outras consequências e também a lidar com os problemas que surgiriam a seguir. Talvez essa válvula facilitadora cause um certo receio no espectador, mas eu aconselho vocês a não se bloquearem por conta disso. Comprem essa ideia, comprem essas facilidades, essas conveniências, porque elas acontecem mesmo durante a temporada toda e vocês vão poder aproveitar essa trama que é rica, é ótima, é divertida. Eu tô completamente apaixonada por The Offer. E junto com o caminhar do Rudd dentro da Paramount, entre os seus impasses e a sua evolução,
Paralelamente, a gente também acompanha as origens do poderoso chefão surgir com o autor Mario Puzo, colocando a história da família Corleone no papel, que rende aí um grande sucesso nas prateleiras, chamando a atenção do estúdio para uma adaptação que se tornaria unânime, mas também chama a atenção das figuras mais perigosas. Outro ponto muitíssimo bem desenvolvido aqui em The Offer é mostrar todo o processo e as divergências para o nascimento do poderoso chefão, como a busca pelo diretor ideal, o elenco que se encaixaria perfeitamente bem com os personagens, as discussões, os conflitos para conseguir um orçamento que atendesse às demandas das gravações, né? As discussões do produtor com os chefões da Paramount, que acreditavam que esse filme seria o maior fracasso por conta dos inúmeros problemas que surgiam no decorrer do processo, e é claro, a máfia garantindo que seria aí uma grande pedra no sapato de todo mundo. Então há várias cenas que exemplificam isso, como por exemplo a briga do autor Mario Puzo com o Frank Sinatra no restaurante, que é sensacional, porque o cantor e ator, ele acusa o Mario Puzo de ter criado um personagem inspirado nele, com algumas coisas que ele não concorda, e ele tava puto da vida porque ele não queria que essa adaptação acontecesse, né? Tanto que aqui na série ele procura pelo Joey Colombo falando assim, dê um fim nessa produção porque eu não quero que esse filme aconteça. É sensacional. A gente também vê que o Francis Ford Coppola não foi a primeira opção aqui do estúdio para ser o diretor do filme, e à primeira vista ele também ficou meio receoso em dirigir esse filme por conta da máfia e da violência serem glorificadas na história, mas depois o estúdio cede, ele também cede e passa a dirigir o filme porque ele fica apaixonado pela história. A gente também vê a parceria do Coppola e do Mario Puzo para escrever e lapidar o roteiro, as ideias que eles têm, o que tem que ter na história, o que deve ser retirado. A gente vê essas discussões entre os dois, que é bem legal. A gente também acompanha a escolha do elenco, principalmente para os papéis principais aqui, de Don Vito Corleone e Michael Corleone, na qual o Bob Evans ele bate de frente quando o nome Al Pacino é o mais requisitado por todos. Ele não queria de jeito nenhum o Al Pacino no elenco, e o ator aqui se encaixou perfeitamente bem no papel de Michael Corleone. O Coppola bate de frente, o Rudd, no fim das contas, convence o Bob Evans de que o Al Pacino é a escolha ideal para esse papel, assim como o ator Marlon Brando, que também não foi a primeira opção do estúdio, mas no fim das contas eles veem que o Marlon Brando também era ideal para o papel de Don Vito Corleone. Inclusive a gente tem a cena em que o Coppola e o Rudd vão na casa do ator e ele já incorpora o personagem, já interpreta e personaliza o Don Corleone fazendo aquela boquinha meio torta, gente. É sensacional. A gente vê várias coisas, discussões para as gravações, as localizações, né? Qual casa a gente vai gravar, em qual cidade, a gente precisa gravar tal cena em Nova York. E eles vão ver nessas discussões a briga pelo orçamento. A gente também vê a cena icônica de como a cabeça de cavalo é feita aqui e é sensacional. Claro que a série também não foca só nos bastidores da produção desse filme, vai um pouco mais além ao retratar a vida pessoal dos personagens principais e como esse trabalho afetou, por exemplo, o casamento do Bob Evans com a atriz Ellie McGraw, a relação do Rudd com a namorada François, dona do Hotel Chateau, onde eles se conheceram, mas também o roteiro faz questão de mostrar quem realmente soube aproveitar essa oportunidade para crescer, como foi o caso da personagem Beth, que conseguiu o cargo de assistente e se tornou parceira, braço direito e confidente do Rudd. Então, enquanto a gente acompanha os bastidores do filme, The Offer também mostra como a máfia de Nova York se tornaria um grande problema para a produção do poderoso chefão, e a gente acompanha aí pelo ponto de vista do personagem Joey Colombo, que se torna um dos principais chefes da máfia e acaba criando também a Liga de Direitos Civis Italo-Americanos, que é um grupo de defesa política que também foi criado na vida real. O maior obstáculo que fez esse crime organizado ficar de olho no filme é o fato de que o filme pudesse manchar a reputação e a imagem deles, porque a última coisa que eles queriam ser chamados é de mafiosos, né? Eles não gostam da palavra máfia, eles não querem se tornar visíveis, eles sempre ficam ali por trás, no underground, nos bastidores, e o filme colocaria eles, né, em exposição. Por isso que eles querem dar ao fim a essa produção. E é a partir daqui que a gente começa a ver a relação do Rudd com o Joey Colombo, uma relação que cresce e se fortifica. Começa, né, de um jeito difícil, um acordo que eles fazem, né, com certa dificuldade, mas apaziguável, em que o Rudd garante que o roteiro não vai usar as palavras máfia e Cosa Nostra, que é um ponto que incomoda bastante o Joey Colombo, e ele também garante que a máfia vai
vai ler e aprovar o roteiro antes de tudo. Então a gente vê até essa cena, e a partir daqui a gente vê esse vínculo entre os dois ficar forte, né? O Rudd passa a ter uma afeição por Joey Colombo e vice-versa, inclusive o próprio mafioso aqui facilita algumas coisas pelo produtor ali na base do aviso, dos pagamentos, das ameaças. É bem interessante, dá um pouquinho de medo. Na minha opinião, todo o arco da máfia ganha uma atmosfera exagerada assim, a gente tem um drama concentrado, exagerado aqui, principalmente quando aborda aqui toda a parte da máfia em The Offer, mas que é deliciosamente encantador e assustador de acompanhar, principalmente pelo ponto de vista do Joey Colombo e do personagem Caesar, que é o braço direito do chefão. Então, assim, não tem como não se afeiçoar por esses personagens, gente, não dá. E assim como os bastidores do poderoso chefão, os mafiosos também precisam lidar com seus próprios problemas, as rixas e os inimigos, como, por exemplo, o personagem Joey Gallo, que recentemente saiu da cadeia e ele tenta recuperar o seu posto ali entre as famílias do crime organizado, se vingar, e também se torna uma grande dor de cabeça pro Rudd. Olha que personagem detestável, odiei ele, mas foi bom. E outro motivo para você dar o play na série, obviamente, são os personagens, e The Offer não é feito só de uma boa história, que por sinal ganha um elenco formidável que se encaixa perfeitamente bem com esses personagens. Antes escalado para ser o protagonista, o ator Armie Hammer, ele foi substituído pelo Miles Teller por conta daquele escândalo do canibalismo, então a produção falou assim, ops, cai fora do elenco, não rola aqui mais pra você. E o Miles Teller, ele se encaixou perfeitamente bem como produtor Albert Rudd. Ele entrega aquele personagem multifuncional, porque olha, o Rudd passa por maus bocados aqui nessa produção do filme. Então, assim, ele passa por maus bocados com a máfia, ele bate de frente com os chefões da Paramount que dificultam a produção do filme por conta de dinheiro, ele tenta aumentar o orçamento para atender as demandas das gravações, ele tenta atender ali os pedidos do diretor e das outras pessoas ali da produção, ele briga, ele bate de frente, ele tenta encaixar ali uma relação amorosa na sua vida, ele tem frustrações, ele fica feliz quando ele conquista algo que foi muito difícil, entre outras coisas. A gente acompanha aqui os perrengues desse personagem. E o Miles Teller, ele se encaixou muito bem aqui, eu gostei bastante dele nessa série, inclusive ele dá uma voz grossa e encorpada ao personagem, que soa estranho à primeira vista, mas depois você se acostuma. O ator Matthew Goode tá deslumbrante como Bob Evans, aquele executivo charmoso, bem convincente quando ele deseja algo, determinado, intuitivo e levemente debochado. E assim como o Miles Teller, o Matthew Goode também dá uma voz diferente ao Bob Evans, ele dá um tom anasalado ali enquanto ele fala, o que fortifica a personalidade desse personagem. O ator Dan Fogler, conhecido pela série The Walking Dead e pela franquia Animais Fantásticos, ganha uma ótima caracterização como Francis Ford Coppola, que chama atenção aqui pelas exigências que ele faz no decorrer da produção do filme, e que é bem divertido, eu gostei bastante. Já o ator Giovanni Ribisi, ele entrega também um ótimo Joey Colombo, meio caricato, mas que sabe amedrontar, sabe dramatizar na medida certa, e que também ganha uma excelente caracterização. A atriz Juno Temple, que já se tornou uma das queridinhas por conta da série de sucesso Ted Lasso e também Dirty Joe, aqui em The Offer ela não fica nada a desejar, ela tá ótima no papel de Beth, que é uma personagem que mostra que é possível que uma mulher consiga crescer numa área predominantemente masculina. E a parceria da Beth com o Rudd é invejável e maravilhosa de acompanhar. Eu amo a amizade desses dois. O ator Justin Chambers, que ficou conhecido por anos pelo papel de Dr. Alex Karev na série Grey's Anatomy, aqui em The Offer ele dá vida ao Marlon Brando e é sensacional. E como eu disse, à primeira vista o Marlon Brando não era um dos mais cotados para o papel de Don Vito Corleone, mas no fim das contas o estúdio cede e coloca algumas condições no contrato, né, por conta do comportamento do Marlon Brando nas gravações, e o ator acaba aceitando aí e topa interpretar esse papel. Já o ator Anthony Hippolyta encarna um jovem Al Pacino em início de carreira e ficou muito parecido, gente. A série conseguiu encontrar um ator muito parecido com o Al Pacino na juventude, ficou igualzinho, eu adorei. No elenco a gente também tem o Colin Hanks como Barry Lapidus e o Burn Gorman, que interpreta o Charles Bluhdorn, que são um dos chefões por trás da Paramount. Ao mesmo tempo que a gente vê eles quererem que o filme dê certo, eles dificultam bastante a produção do Poderoso Chefão por conta ali do filme não lucrar, fracassar, eles perderem grana. Então esses personagens representam bastante aqueles executivos que só se importam com dinheiro.
A reta final de The Offer é um deleite aos nossos olhos, em que vemos as últimas reviravoltas entre a produção e a máfia, né? E finalmente vemos os frutos serem colhidos com o sucesso do Poderoso Chefão nos cinemas, as indicações às premiações, as estatuetas sendo levadas para casa, garantindo uma sequência da família Corleone. Nessa reta final também é interessante verem como a série retrata, né, a produção e os executivos discutindo sobre a publicidade do filme, como por exemplo a criação do pôster do filme Poderoso Chefão, que é uma cena sensacional, a discussão pelo fato do filme ter 3 horas de duração e como isso poderia afetar a distribuição do longa nos cinemas, e também a discussão de estratégia para o lançamento, como data de estreia e público-alvo. The Offer entrega uma história de bastidores bem desenvolvidas, com uma dramaticidade exagerada e de forma proposital, arcos instigantes tanto do lado da produção do filme quanto do lado da máfia por trás das câmeras. A gente tem um elenco maravilhoso que entrega personagens cativantes e que também sabem irritar em certos momentos, né, cujo resultado se estende para outros detalhes técnicos como cenário, maquiagem, cabelo, figurinos dos anos 70 que não ficam nada a desejar. Olha, depois de assistir The Offer, pode ser que o Poderoso Chefão seja até visto com os olhos mais brilhantes. Então é isso, gente. Esses foram os meus motivos para vocês darem um play em The Offer, uma minissérie disponível no Paramount Plus, que vale muito a pena assistir, especialmente se você for fã do filme Poderoso Chefão. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais, comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir essa série e se já assistiram, comenta também o que vocês acharam da história e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!